Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E eu vim aqui para a gente começar uma série de vídeos sobre a santidade, né? Um dos nossos autores principais, que academicamente, assim, de forma muito profunda, vai explanar, vai discutir, vai trazer sobre essa questão da santidade, é o Ronaldo Weifens, né? Ele tem vários livros, mas esse livro aqui é um livro que ele foca bastante dentro dessa questão da santidade, que é a heresia dos índios, né? E o que a princípio, né, para a gente começar, só brevemente, uma forma bem descontraída, a conversar sobre a santidade. A santidade, ela vai fazer parte do nosso estudo de toda a história que envolve essa religiosidade brasileira, né, afro-religiosidade também, né. A forma mais antiga que a gente tem registro academicamente, né, falando e tudo mais, dessas manifestações religiosas lá no começo do período colonial, vai ser a santidade, né? Antes dos europeus chegarem aqui no Brasil, a gente tinha os índios aqui, né? E os índios também tinham sua forma de enxergar a vida, sua mitologia, seus valores, como eles pensavam, né? Como tudo acontecia. E quando os europeus chegaram aqui no Brasil e viram toda aquela questão, falaram assim, o que é isso, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Porque os índios, eles tinham valores, tinham formas de pensar muito diferentes dos europeus. E quando que os europeus olharam para os índios, para toda aquela manifestação, alguns nem consideravam aquilo como religião, né? Como a gente entende religião. Outros tinham aquelas famosa frase, né? Quando a gente estuda história, esse período, toda essa questão que envolve esse momento histórico, que os índios, na língua dos índios, não tinha a letra R, L nem F. E eles falavam porque eles não tinham rei, não tinham lei, nem tinham fé. Né? E aí tinha toda essa comparação para um preconceito muito grande da forma como aquela cultura nativa brasileira enxergava a vida, enxergava tudo que acontecia, né? Porque existia toda essa questão de muitos também estarem ligados à antropofagia, né, que é o canibalismo, de forma muito ritualística ali e tudo mais. Também existia essa questão, às vezes, da poligamia, também existia essa questão da nudez, a forma de alimentação e tudo mais. Então, os europeus chegaram aqui, olharam para isso e falaram assim, meu Deus do céu, o que é isso? E a forma como os europeus vão lidar com isso vamos salvar essa gente, né? No meio dessa terra paradisíaca, com essas pessoas super hereges nesse sentido, né? Então, a grande parte dos registros históricos, registros documentais que a gente tem, vão ser dos jesuítas, vão ser desses europeus, vão ser de quando a Inquisição vem aqui e vê tudo isso, a forma como ela vai lidar e tem todos esses registros. E a santidade não é o nome que aquelas pessoas que praticavam isso deram, né? Santidade é um nome que, principalmente nos europeus, e depois os próprios pessoal que vai estudar a fundo e tal, vai levar em consideração também, né? Que a santidade vai ser, inicialmente, toda essa manifestação espiritual religiosa indígena daquela época, que não tem nada a ver com hoje em dia, com o começo da mistura do cristianismo no meio, como uma forma até de resistência dos indígenas daquela época, né? Que Ronaldo Weifers, ele vai trazer algumas características muito interessantes dentro dessa questão, né? No sentido de que muitos sacerdotes indígenas, eles vão incorporar muitos elementos dessa cultura cristã daquela época, daquele momento, daquele contexto, no sentido assim de peitar mesmo essa momento
momento, né, espaço, pessoas estão ligadas ao cristianismo naquele momento, daquele lugar, daquela história, né? Então, é muito interessante a gente observar tudo isso e perceber também o que de consequências que isso vai trazer para nossa própria história no decorrer do tempo, né? Depois, logo no meio disso tudo também, os africanos eles começam a chegar no Brasil com toda a sua forma de pensar também. E às vezes, muito contrário do que a gente pensa, os primeiros africanos a chegarem no Brasil não foram da cultura Yorubá com os orixás e tudo mais. Foi da cultura Bantu, né, que tinha um culto aos espíritos muito forte, muito arraigado em sua cultura. Então, meus amigos, esse foi o vídeo inicial, de forma descontraída, de forma sem tanta formalidade aqui com vocês, de forma leve, assim. E esperem para os próximos, que a gente vai trazer muitos vídeos muito legais sobre toda essa questão, tá? Então, um abraço a todos e até mais.